Bem-vindos a mais um TV Cine Dragão, programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em sessões semanais, diretamente da Sala 2 do Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco, vamos exibir e compartilhar nossos pontos de vista sobre algumas das obras mais expressivas do cinema brasileiro e mundial. E na sessão de hoje, assistiremos ao filme Sócios no Amor. Produzido no ano de 1933, o filme é dirigido pelo cineasta alemão Ernst Lubitsch, mestre do cinema de comédia e responsável por vários clássicos como Ser ou Não Ser e Ladrão de Alcova. Baseado na peça de teatro de Noel Coward, Sócios no Amor conta a história do triângulo amoroso vivido entre um dramaturgo, um pintor e uma publicitária. Tom e George são dois americanos vivendo em Paris e quando conhecem Gilda em uma viagem de trem, apaixonam-se imediatamente. Na indecisão sobre qual dos dois escolher, ela propõe que os três se mudem para o mesmo apartamento e vivam juntos apenas como amigos. Não demora muito para que a relação se estremeça e eles comecem a se envolver romanticamente. O diretor Ernst Lubitsch conta a história de um relacionamento vivido a três em plena década de 30 e repleto de insinuações sexuais na forma de uma comédia leve e aparentemente sem maldades. E para conversar sobre Sócios no Amor e sobre o cinema dos anos 30, a gente conta hoje com a presença da professora e pesquisadora Daniela do Maresco. Daniela, bem-vinda. Obrigada. O tema desse mês é o cinema dos anos 30 antes da censura. A gente já falou um pouco sobre a questão do contexto histórico. No caso do filme do Lubitsch, ele é um filme extremamente transgressor por tratar de uma temática, acredito que talvez chocasse um pouco o público da época, né? O filme é uma comédia romântica, mas ele fala de um relacionamento vivido entre dois homens e uma mulher. Como é que você enxerga essa questão temática no filme? Eu acho que o Lubitsch, ele é conhecido por tratar com muita elegância, né, temas que às vezes poderiam ser espinhosos, como a traição, por exemplo, que não é exatamente o tema do filme, porque é um amor a três, mas que tem um pouco esse jogo desse amor assim meio proibido, né? Uma mulher que é apaixonada por dois homens ao mesmo tempo. Ela até brinca com isso quando ela fala que está numa situação que normalmente acontece com os homens, né? Numa das cenas ela fala isso. E que é muito comum que os homens tenham ou sejam tentados a ter muitas mulheres, mas que ela se vê nessa dificuldade de ter que escolher, né? Como se fossem dois chapéus diferentes, mas que ela gosta muito dos dois. E quer ficar com os dois, né? Então, como que isso vai se construindo, né? E ele vai tratando desse tema de uma maneira que é bastante sensual, que tem uma tensão que é sexual, apesar de que eles têm um trato, né, de que não podem ter relações sexuais, mas que existe o tempo inteiro uma tensão sexual no ar, né, e que e vai tirando daí essa comédia, esse humor, né, de como as cenas vão acontecer. E é um cinema bem físico, né, de contato logo na primeira cena do trem, em que os dois homens, eles encostam assim a cabeça, ela tá com o pé, e aí rola uma coisa de duas mãos e um pé, é uma coisa, é uma insinuação sexual bem elegante, né, por parte do Lubitsch. Né, desde a forma como ela entra, né, a apresentação das personagens, a entrada dela no trem, eles estão adormecidos e ela ali já se posiciona literalmente no meio dos dois, né, ela senta na cadeira em frente, mas já coloca as pernas, né, e fica esse entrecruzado de corpos nessa cena de abertura, né, e com essa construção cênica, né, com essa mise-en-scène, ele já coloca ao mesmo tempo a característica das personagens, né, de como esse triângulo se forma e de como, de certa forma, aquele corpo formado de três pessoas se estabelece logo no início do filme, né. Isso é uma coisa bastante interessante, né, da forma como ele vai abordar isso. Para além desses pontos já claros, né, do cinema do Lubitsch, que, enfim, essa elegância e tal, como é que você vê essa construção da história, né? Você acha que é interessante ser de uma forma clara? Ou você acha que, enfim, elementos talvez mais transgressores teriam espaço no filme se não fosse a censura? Esse filme ele é de um período ainda de uma certa liberdade em relação à censura, né? Porque
o código, né, o código Reis, ele passa a ser cobrado para valer a partir de um ano depois do lançamento do filme. Já tinha uma censura, né? Mas já dentro existia, do estúdio, né? Assim, existia. Né? E aí eu acho que uma das coisas que faz o sucesso de um filme como esse, né, que a possibilidade de existência em primeiro lugar e de certa forma uma receptividade, é exatamente essa sutileza, porque ele não deixa de tratar do tema e ele coloca esse tema de uma maneira que é bastante explícita, digamos assim, né? Sem traduzir isso em imagens tão visíveis, né? Porque assim, acho que uma das coisas interessantes está muito no que ele dá de elemento para a imaginação do espectador, né? Então assim, ele leva o espectador a imaginar como pode ser a vida a três dessas personagens, né? Assim, e ele vai trabalhar muito em muitos momentos com essa coisa do que não é mostrado, do que não é dito, do que a gente tem que de alguma maneira imaginar, de alguma maneira adivinhar do que pode acontecer nessa relação. De um extracampo, né? De um extracampo. De um extracampo, mas assim, muito no sentido de uma imaginação, de uma sugestão, né? De uma sugestão, que não é nem, né? Em alguns momentos tem isso, né? Tem a cena... tem uma cena da festa, por exemplo, que a porta está fechada e a gente não vê o que eles aprontam nessa festa, a gente tem que imaginar. Mas tem também muita sugestão, né? Quando, por exemplo, ela deita na cama e fala assim, bom, mas né, sobre o acordo de cavalheiros, né, que eles tinham feito um acordo de cavalheiros de que não havia sexo. Então ela deita na cama e olha para o... não é o Tom, para o George, e fala, mas eu não sou um cavalheiro. Né? Então, a partir daí, fica por conta do espectador imaginar o que vai acontecer. Né? Bom, a gente volta daqui a pouco, continuando a conversa com a professora Daniela. Até breve.